Caio, eu já ouvi pastores renomados dizendo que nada do que acontece em nossa vida é por acaso. Que Deus está sobre o controle de tudo. Das coisas boas e das coisas ruins que acontecem conosco. Que tudo que acontece é porque Ele permitiu que acontecesse. Porém, eu já ouvi também que nem tudo tem a mão de Deus por detrás. E há coisas que acontecem por mero acaso. Me salva, Jesus. Diante disso, Caio, eu devo crer que tem um ser superior que cuida de mim e que não me deixa nada que não seja para o meu bem, ainda que seja futuro, acontecer, ou creio, em alguns momentos, obras que não sejam para o meu bem, que obras que não sejam para o meu bem estão sujeitas a acontecerem comigo. Ai, meu filho, você não tem ideia. Eu vou ter que vir pra cá agora com um balão de oxigênio, cara. Tomar ar e respirar, porque isso é uma questãozinha que está gerando briga na igreja desde sempre, especialmente do século XVI para cá, que brigaram e até guerrearam e se mataram e se odiaram a respeito dessa dúvida. Não está escrito em lugar nenhum. E quando na realidade a única coisa que se manda, a única que se manda é que você vá e faça o que é bom. Quem é que foi o próximo do homem caído? Ah, foi aquele que agiu com misericórdia para com ele, então vai tu e faz o mesmo. O tempo todo no Evangelho é vai e faz. Levanta teu leito, anda. Ao invés de ficarem nessas especulações. Salvação, meu filho, é uma questão de Deus. Como eu acabei de dizer, eu não tenho nada a ver, eu não posso produzir salvação, eu não posso. Nada do que eu faço produz salvação, nem a minha pregação produz salvação. Nada meu produz salvação, salvação vem de Deus, é graça de Deus. A única coisa que eu posso fazer é viver a alegria, a gratidão do amor de Deus todos os dias. E aí todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que vivem com amor, com gratidão, que reconhecem o Senhor em todos os seus caminhos. Reconhece a Deus nos teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são os que reconhecem a Deus, que dão razão a Deus, e Ele endireita as veredas da gente por caminhos misteriosos. Agora, eu não tenho condição de te explicar, porque você não vai entender. Eu ia ter que começar falando do significado de acaso. Você não iria entender o significado de acaso. O significado de soberania de Deus, que vocês ficam pensando que é Deus, assim, brincando de puxar o bichinho pra cá. Tira daqui! Ah, ainda bem, salvei esse aqui, deixa eu botar ele aqui. Aquela coisa patética de Deus. Olha lá, meu filhinho, tá ainda mais meu filhinho, deixa eu pegar. Ih, peguei! Não, aquele ali não é meu filho, não frequenta a minha igreja, deixa aí, deixa assim. Ah, coitadinho, se ferrou. Ih, o diabo pegou, coitado, teve tanta gente, não quis. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. É infartosa a situação, de tanta angústia que produz ver vocês paralisados aí. A soberania é tão de Deus que ninguém sabe como ela é. Você entendeu, meu filho? É por isso que eu abomino essas teologias sistemáticas, onde você abre o capítulo da soberania de Deus. Aí lê aquela coisa. Só deixa você mais confuso sobre o que seja soberania. Porque uma coisa que eles não percebem é que ninguém consegue distinguir a soberania de Deus da liberdade do homem. Eles não conseguem discernir, eles ficam pensando que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Assim como eles não conseguem discernir acaso da soberania de Deus. Eles não entendem que a soberania de Deus é tão soberana que ela opera em todos os processos da existência, sem interferir em nada, porém alimentando os mecanismos das liberdades das criaturas, dos seres e dos fenômenos, de tal modo que, pela própria liberdade desses fenômenos,
todas as coisas contribuirão para o bem daqueles que amam a Deus, porque a contribuição não é fruto de uma conjunção de fatos positivos, mas sim de levar o indivíduo consciente a um momento de lucidez interpretativa, em que ele vê que todas as coisas, as que doeram, as que não doeram, as que ele chamou más e as que ele chamou boas, todas elas na sua soma foram os elementos que produziram o estado de consciência pelo qual agora ele enxerga e vê que, embora tenha havido tanta calamidade, de outra feita ele não teria chegado à compreensão, ao discernimento, à iluminação e à conclusão existencial que agora ele chegou. Essa é a síntese a qual Paulo chama de amor de Deus. Todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem. Essa síntese, que é feita de consciência grata, que Paulo chama de o bem dos que amam a Deus. Mas você não vai entender agora, você vai ter que ficar algum tempo andando comigo, lendo, porque você foi todo formatado, configurado num negócio, meu filho, num HD tão pequeno que não cabe esse software ainda. Você vai ter que trocar isso, ir abrindo para entender. Do contrário, você vai ficar só com a briguinha doutrinária, da doutrina da soberania de Deus contra a doutrina do livre-arbítrio, ou a supremacia da soberania sobre o livre-arbítrio, ou vice-versa. O acaso ninguém consegue explicar, mas está aí também. Então, a solução mais simples é esta. Para quem gosta de Deus, o mal que chega foi porque Ele permitiu. Para quem não gosta de Deus, o mal que chega foi cacete mesmo. E é assim que vocês vivem, e é assim que eu nunca conseguirei viver, e é assim que ninguém jamais olhe para mim imaginando que de mim possa encontrar uma resposta tão maniqueísta e feiosa quanto essa da briguinha entre a soberania de Deus e a liberdade do homem. É pecaminosamente burro ficar empacado aí. No meu portal era só escrever soberania de Deus, livre-arbítrio, predestinação. Aí ou escrever liberdade de Deus no tempo, espaço. Ó, 259. De Deus, olha só, quanta coisa. Vai lá, né, meu filho, olha aí, de cara já, soberania de Deus, papo de graça 48. Naquele tempo eram 3 horas de papo, 4 horas de papo. Está com dúvidas? Pergunte ao Robocop. É isso aí, livre-arbítrio 70. Ô, cara, por que todo mundo quer explicar Deus, cara? Porque eles não querem conhecer Deus. Por que Porque as quem pessoas quer têm conhecer Deus, essa a obsessão? primeira coisa de quem conhece a Deus é o discernimento da inexplicabilidade de Deus. É uma premissa. Quando você conhece Deus, você diz, pronto, acabou, isso aqui é idiotice querer explicar, ninguém vai entender. Ninguém vai entender, porque, brolho, eu não tenho Deus para provar, então Deus não é científico. Milagres de Deus, supostos milagres de Deus, não provam nada. Porque tem muitos deuses que operam milagres, tem muitos paranormais que operam milagres, tem muita coisa acontecendo por aí, não diz nada. Tá. Jesus disse que a única coisa que prova a Deus é se eu for capaz de viver com amor e amar os outros. Que esse é o único milagre que demonstra que Deus é. Tudo mais, eu posso ficar com astronomias, olha a lua, olha a precisão, olhe o espaço, olha a grandeza dos elementos, olhe a infinidade dos fenômenos, olhe tudo isso. Mas isso não prova a Deus. Só prova que tem o inimaginável nos circunda. Arrolando aí. Arrolando. Você entra nas ciências da vida, Tá. biologia e genética ou qualquer outra coisa assim, você também cai em estado de aturdimento ante a perplexidade de toda essa sofisticação divina que nos habita. E todos os demais animais e todos os fenômenos, mas isso não te prova Deus. Na realidade, a relação com Deus é um passo de loucura. Eu tenho consciência da minha loucura. Porque eu sou um cara que ando por aí, confiando no invisível,
pregando a bondade de um Deus que eu nunca vi, crendo que a expressão maior do amor de Deus pelos homens, como homem, se manifestou em Cristo Jesus, conforme os evangelhos. Creio que Jesus, que é Deus, ressuscitou dos mortos, mas esse é um salto também de fé. Eu não estava lá, eu não vi. Eu não posso nem dizer como eu fiz com as 2 naves não identificadas que eu vi voando na minha cabeça. Porque pelo menos essas 2 eu vi. Você viu, estava lá. E tinha milhares de testemunhos comigo para corroborarem. Na crucificação você não estava? Não estava, nem na ressurreição. Eu creio nos relatos, na seriedade dos que relataram. Na realidade, eu creio em Pedro a partir da minha seriedade. A fé que eu tenho no testemunho dos apóstolos é do tamanho da honestidade do meu coração. Porque eu me transfiro para Maria Madalena, para Pedro, para João, para Tiago, com a capacidade de ser honesto que eu tenho. Eu mentiria acerca de algo daquele tipo? Não, nem morto. Então eu tenho que emprestar a eles a dignidade da minha honestidade humana. Porque do contrário eles poderiam ter combinado uma coisa, e aí eu vou dizer, mas não, tem um argumento, mas eles não morreriam todos pela mentira que combinaram juntos. Morreram separadamente, em horas diferentes, para sustentar uma mentira que eles combinaram. Aí tá, não, dá uma desmontada, legal, mas não prova a ressurreição também. Eu posso eliminar os argumentos contrários, mas eu não posso provar o fato. No fim de tudo, eu entendi com 20 anos de idade, no meio de uma hepatite, 2 hepatites que me deixaram no mínimo 6 meses na cama e quase um ano inteiro meio emprestável. Sim. Foi um ano de muita luta mental e filosófica na minha cabeça. Eu cheguei um dia à conclusão de que ou eu pulava no abismo, ou eu ia brigar de tal maneira contra os meus pensamentos que em mais 5 anos eu enlouqueceria entre argumentos e contra-argumentos. O que eu concluí profundo e verdadeiramente para mim foi que Deus é improvável, inexplicável, e que a própria pregação do Evangelho repousa sobre a minha honestidade de crer que o ser humano não seria um filho da puta com o resto da humanidade e nem seria tão diabólico com o resto da humanidade, dizendo que ele ressuscitou, que ele não ressuscitou e morrendo heroicamente, gritando a ressurreição dele, se Deus não ressuscitou de entre os mortos. Em outras palavras, até para que eu dê crédito à ressurreição, eu preciso ter algum tipo de estofo de caráter para dizer para mim mesmo que, assim como eu não faria essa perversidade à humanidade de afirmar que Deus ressuscitou quem Ele não ressuscitou de entre os mortos, assim também eu creio que eles não fizeram com os demais. E qualquer outro argumento, tem muitos argumentos para desfazer essa dúvida, mas que geram outras dúvidas. No fim, ou vocês vêm correndo e pulam. Aí o extraordinário é o seguinte, que na hora que você vai e se joga, só aí você conhece. Aquela paz que excede a todo entendimento. Todas as perguntas vão se transformando em respostas, em convicções, em assentamentos, em plataformas, em rochas, em base. Elas vão crescendo, crescendo, crescendo. E não é um processo intelectual, ao contrário, Paulo diz que excede ao entendimento. Mas é só depois. E não é algo no que você mergulha para sair dali com um livro, ensinando como é que se faz isso. Fazendo um TED do que Porque aconteceu. não existe TED para o salto da fé pessoal e incompartilhável de cada um com Deus, e sem que
tal coisa aconteça conosco, ninguém jamais terá a fé que nasceu verdadeiramente no coração. Porque você vai ter instrução, doutrinação, segurança de outros, mas você mesmo não está pronto para pular de cabeça no Pantanal das Agonias e sair do lado de lá dizendo: o Senhor é comigo.